Os protestos no Irã voltaram a ocupar o centro do noticiário internacional e levantam uma pergunta que muita gente está se fazendo neste momento. O regime iraniano está realmente ameaçado ou mais uma vez conseguirá se manter no poder pela força? Para entender o que está acontecendo agora, é fundamental voltar alguns passos e analisar como tudo começou, por que começou, o que está acontecendo neste momento nas ruas do país e principalmente quais são os possíveis cenários para o futuro do Irã e de toda a região do Oriente Médio. O que estamos vendo não é um evento isolado, mas o resultado de anos de crise econômica, repressão política, insatisfação social e desgaste profundo do sistema de poder iraniano. Aqui no canal Mundo em Crise você fica por dentro do que realmente está acontecendo no mundo. Eu posto vídeos completos 3 vezes por semana, analisando os principais acontecimentos da geopolítica, além de shorts todos os dias com notícias rápidas, diretas e sem enrolação. Se você quer entender conflitos, decisões políticas e os impactos globais que quase ninguém explica, esse canal é para você. E não para por aí. Me segue também no Instagram Mundo em Crise, onde eu posto diariamente as últimas notícias e atualizações em tempo real. Então já se inscreve no canal, ativa o sino e segue lá no Instagram para não perder nada, porque o mundo está em crise e você precisa estar informado. Agora vamos ao que interessa. Os protestos no Irã não começaram de um dia para o outro. Eles são fruto de um acúmulo de tensões que vem crescendo há anos. A economia iraniana enfrenta sérias dificuldades, em grande parte por causa das sanções internacionais, da má gestão interna e da corrupção estrutural. A inflação disparou. A moeda local perdeu valor de forma acelerada e itens básicos como alimentos, combustível e medicamentos se tornaram cada vez mais caros para a população. Para milhões de iranianos, principalmente os mais jovens, o futuro parece cada vez mais fechado, sem perspectivas reais de melhora. Mas o estopim dos protestos mais recentes foi a combinação entre crise econômica e repressão social. A população passou a ir às ruas não apenas por causa do aumento do custo de vida, mas também por cansaço com o controle rígido do Estado sobre a vida cotidiana. O Irã é governado por um regime teocrático, onde líderes religiosos têm enorme poder político. E qualquer forma de oposição é tratada como ameaça ao sistema. Manifestações, greves e críticas ao governo são frequentemente reprimidas com violência, prisões em massa e censura. Quando os protestos começaram, inicialmente tinham um caráter mais econômico. Pessoas protestavam contra o preço dos alimentos, contra o desemprego e contra a queda do padrão de vida. No entanto, em pouco tempo, o discurso mudou. As ruas passaram a ecoar palavras de ordem contra o regime, contra os líderes religiosos e contra o próprio sistema político do país. Isso é algo extremamente sensível no Irã, porque questionar diretamente o regime significa desafiar a base do poder estatal. Outro fator importante é o papel da juventude iraniana. Mais da metade da população do Irã é jovem, conectada à internet, exposta a informações externas e cada vez menos disposta a aceitar as restrições impostas pelo governo. Mesmo com censura e bloqueios frequentes da internet, vídeos, relatos e imagens dos protestos continuam circulando, o que alimenta ainda mais a revolta e a sensação de que o movimento é maior do que parece. Com o crescimento das manifestações, o governo reagiu da forma que já se tornou padrão: repressão. Forças de segurança foram enviadas para as ruas, houve bloqueios de cidades, fechamento de universidades, interrupção parcial ou total da internet e milhares de prisões. Relatos de violência contra manifestantes se multiplicaram, incluindo denúncias de uso de força excessiva, mortes e julgamentos rápidos contra opositores. A estratégia do regime é clara: intimidar, desmobilizar e impedir que os protestos ganhem uma coordenação nacional capaz de ameaçar o poder central. Ao mesmo tempo, o governo iraniano tenta controlar a narrativa. Autoridades afirmam que os protestos são resultado de interferência estrangeira, acusando países ocidentais de estimularem o caos interno. Essa retórica não é nova e serve para justificar a repressão e manter o apoio de setores mais conservadores da sociedade. Porém, para grande parte da população, esse discurso já não convence como antes. O que está acontecendo agora é uma disputa de resistência. De um lado, o regime que ainda controla as forças armadas, a polícia e as principais instituições do Estado. Do outro, uma população cada vez mais cansada, revoltada e disposta a desafiar os riscos. Os protestos não acontecem de forma contínua todos os dias, mas surgem em ondas, com momentos de maior intensidade e outros de retração, algo comum em regimes autoritários. A grande questão é para onde isso pode levar. Existem alguns cenários possíveis. O primeiro é o mais conhecido. O regime consegue conter os protestos, prende lideranças, sufoca a mobilização e mantém o controle, ainda que mais desgastado e dependente da repressão. Esse cenário já aconteceu antes no Irã e não pode ser descartado. O segundo cenário envolve reformas limitadas. Sob pressão interna e externa, o governo poderia ceder em alguns pontos, como mudanças econômicas pontuais ou flexibilizações sociais,
sem alterar a estrutura central do poder. Isso serviria para aliviar a tensão temporariamente, mas não resolveria os problemas de fundo. O terceiro cenário é o mais imprevisível e ao mesmo tempo o mais transformador: uma ruptura interna. Se os protestos se tornarem massivos, coordenados e acompanhados de divisões dentro das próprias elites políticas e militares, o regime poderia enfrentar uma crise sem precedentes. Isso não significaria necessariamente uma transição rápida para a democracia, mas abriria um período de grande instabilidade política. Qualquer mudança profunda no Irã teria impacto direto no Oriente Médio e no mundo. O país e Pakhachev, em conflitos regionais, mantém influência em grupos armados, disputa poder com rivais regionais e tem papel estratégico no mercado de energia. Um Irã instável ou em transição mudaria o equilíbrio geopolítico da região, afetando desde o preço do petróleo até alianças internacionais. Neste momento, o futuro do Irã permanece em aberto. Os protestos mostram que existe uma insatisfação real e profunda, mas também revelam a força de um regime disposto a se manter no poder a qualquer custo. O que vai definir os próximos capítulos é a capacidade de resistência da população, a reação das elites internas e a pressão internacional. Uma coisa é certa: os protestos no Irã não são apenas sobre economia ou política local. Eles refletem uma luta maior entre controle e liberdade, entre um sistema antigo e uma sociedade que quer mudar. E é exatamente por isso que acompanhar o que acontece no Irã é fundamental para entender o mundo de hoje. Porque quando um país estratégico entra em crise, os efeitos não ficam presos às suas fronteiras.